Olá, meus amigos, muita paz, muita luz, as bênçãos de Jesus para todos nós. Nós ficamos muito felizes aqui na nossa condição de estar presente nesse evento tão bonito, com tantos amigos e amigas do coração que falam de nosso Senhor Jesus Cristo e também desse seu querido servidor, que é Chico Xavier, de maneira tão bela, tão meiga, tão gentil, com tanta propriedade e intimidade, que realmente a oportunidade de estar aqui presente também nos constrange bastante, ao mesmo tempo que nos felicita. Queria, antes mesmo de entrar na minha prédica, agradecer a oportunidade de estar aqui na pessoa do nosso querido amigo João, né, que nos fez a proposta do convite, pensou na nossa pessoa, né, e nos trouxe a oportunidade de estar presente aqui hoje com vocês. Né. Os meus comentários, muito provavelmente os amigos já escutaram todos, até em outras palavras, em outros verbos articulados, na boca de pessoas muito mais preparadas, mas quando o serviço surge, é importante que o trabalhador cumpra, né, com seu compromisso, com a sua própria responsabilidade, de acordo com o que lhe intui ou lhe indica a própria consciência. Então estou aqui na conta de mais uma pessoa para falar desse querido luzeiro de luz, que não somente foi, mas continua sendo Chico Xavier. Do tema, né, Tempo de Cura com Chico Xavier, nós meditamos um pouco quando iríamos oferecer o tema, nossa própria prédica de hoje, e pensamos em um assunto que, penso eu, é desejoso que cada pessoa possa desenvolver a seu tempo, né? Que é tempo de cura, mas considerando o trabalho. O trabalho como símbolo de cura realmente. Porque muitos de nós vamos considerar o próprio refazimento das energias, o refazimento das forças orgânicas, das forças mentais, considerando, claro, o descanso do corpo, considerando também a abstração das atividades que estão se fazendo. Mas também sobre a ponderação de que enquanto estamos ali gastando energia, estamos forçando, vamos colocar nesta condição, o cérebro a trabalhar, ou os braços cansados, o suor descendo o rosto, o restante do corpo, porque está ali dispondo de muita energia, de fato gastando energia para que se cumpra alguma atividade. É nesse momento, sabe, de grande cansaço, que nós também podemos nos curar de muitas dores. E a gente queria abordar esse prisma, considerando, né, como centro nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso querido Chico Xavier. Então, nos breves minutos, ficaremos aqui conectados, debatendo sobre este assunto, que de alguma forma, né, nem que seja por um piscar, um triscar de um momento, nosso coração possa bater em uníssono com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, consideração sobre o trabalho. É claro que a gente pode ir naquela pergunta clássica de Livro dos Espíritos, né? Que Kardec pergunta: o que é trabalho? E os Espíritos respondem: toda ocupação útil. De tal maneira que a gente pode gravar muitas pessoas em atividades comuns do cotidiano e elas estão ali em trabalho sério, trabalho dedicado. Alguém que cuida de casa, por exemplo, trabalha todos os dias. Precisa varrer o chão, lavar o fogão, lavar a louça, alimentar-se, alimentar a família, assim mesmo como cuidar de si mesmo, com a higiene pessoal, os exercícios físicos para cumprimento com as disciplinas do corpo e por aí vai. É claro que a gente pode pensar no trabalho em sentido mais usual, em todas as profissões do mundo.
desde o artista que pinta um quadro, desenha uma paisagem, fotógrafo, né, que registra o horizonte, até mesmo aquela condição mais clássica, né? Por exemplo, na condição do advogado, que escreve algum tratado, algum regimento, algum artigo de defesa. Ou o próprio cientista, na sua condição generalizada, que busca entender algum significado por trás de um fenômeno, que escreve um próprio artigo científico, é publicado em periódico, enfim. Entretanto, é necessário expandir, é necessário ir mais além. Tudo ao nosso redor trabalha. Tudo dentro de nós trabalha. O coração agora, no peito de cada um de nós, o meu e de vocês, está trabalhando incessantemente, palpitando sangue para o corpo inteiro. E o sangue também trabalha, porque carrega nas suas células que levam oxigênio para os tecidos e músculos e órgãos do corpo. Os neurônios também trabalham para que a gente possa observar. Os olhos também, amigos muito dedicados, continuam servindo e trabalhando. É claro que eles podem estar com maiores dificuldades de cumprir com essas tarefas em determinados corpos. Mas em consideração a isso, a gente tem outros órgãos que vão aumentar a sua própria sensibilidade. As mãos trabalham no serviço tátil constantemente. Os pés sustentam o corpo. As juntas ligam uma parte à outra. Os joelhos mesmo conectam a canela e a coxa. Cotovelo, braço, antebraço. O pescoço, então, nem se fala. A boca, agora, sendo utilizada, ou melhor, utilizando diversos músculos, tecidos e articulações para isso, para fazer esse serviço, esse trabalho da própria comunicação. E se a gente falou dentro de nós, como a gente também citou ainda há pouco, tudo ao nosso redor trabalha. A natureza é exemplo máximo, na minha perspectiva, de trabalhador de Jesus. Pegamos, por exemplo, ali uma fruta, qualquer fruta. Vamos pensar na manga, na banana, no cajá, enfim, qualquer fruta, de qualquer árvore, de qualquer planta. Uma fruta, quando a gente considera todo o processo que ela teve de passar para chegar naquele ponto, a gente reconhece que a planta que gerou aquela fruta fez um trabalho silencioso. Toda a fruta é representação, é produto de um trabalho árduo, demorado e silencioso. Silencioso. Olhemos, por exemplo, as mangas, que estão ali nas mangueiras. E pensemos numa mangueira muito esbelta, muito alta. A copa arrojada, entre aspas, salpicada de manga. Mesmo ali, escaldante, debaixo do sol, até mesmo numa oportunidade em que as pessoas virão ali tomar sob a sombra. Ou os garotinhos, que vão lhe tacar chineladas e pedradas em busca dos próprios frutos. Ela recebe as pedradas, as chineladas, as pessoas usufruindo da sua sombra, enfim. Entre aspas, perde, ou em outra perspectiva, oferece bondosamente, de graça, seus frutos para que sejam tomados e levados. Tudo de bom grado. Quando você joga uma pedra numa árvore, ela não reclama de volta. Ela não exige uma determinada quantia monetária. Ela não fala, olha, é R$2 cada manga. Oh, você não pode pegar, é minha fruta, não é de você. Não. Recolhemos todas as frutas. E silenciosamente, o que ela dá? Mais frutas posteriormente. No silêncio de ti mesma, ela trabalha mais uma vez nesse processo demorado, árduo, silencioso,
extraindo energia da própria luz do sol através da fotossíntese, trazendo para si mesma, através das raízes, nutrientes importantíssimos para a sustentação geral, e aos cadinhos de todos os dias, porque nenhuma fruta é fruto de trabalho assim repentino, quase que de abiogênese que surge do nada. É um trabalho silencioso e demorado. E ela vai recolhendo essas energias e nutrientes para gerar novo fruto, para que posteriormente o ciclo volte. Trabalho constante. Trabalho constante. E quando a gente olha para essa perspectiva da própria planta, que é exemplo máximo de nós, vamos voltar então a falar de um dos homenageados, que é Chico Xavier. Chico Xavier trabalhou a vida inteira. É claro que os amigos, né, que estão participando do evento já falaram e continuarão falando muito melhor do que eu de todos os trabalhos de Chico Xavier. Trabalho ali desde a infância, na fábrica de tecidos, varando altas horas da madrugada. Trabalho nas vendas, trabalho como datilógrafo, trabalhando, cuidando dos familiares e amigos, trabalho bendito também na doutrina espírita e tantos outros. Mas recordando sempre Kardec, que é trabalho. E os espíritos, toda ocupação útil. Isso nos leva ao nosso primeiro exemplo humano de realmente cura pelo trabalho. O nosso lar. Porque o trabalho molda cada um de nós de tal maneira, e quando assumimos a responsabilidade pessoal e cumprimos sob disciplina, sob ordem, sob responsabilidade, isso transforma a nossa vida. E daí cada um precisa ver o ministério que lhe cabe. Introdução do livro Paulo Estevão, né? Breves Notícias. Quem estará no mundo sem o ministério sagrado de Jesus? Paulo tinha o seu, mas cada um de nós tem o seu próprio. Kardec, nas revistas espíritas, do professor, ou melhor, do agricultor, do professor ao governador de uma terra, todos estão trabalhando. Todos têm uma responsabilidade imensa no curso das coisas, na ordem do todo. Todos. E daí a gente vê André Luiz em nosso lar. Um espírito que passou, como diz Herculano Pires, né, no seu programa de rádio, no Limiar do Amanhã. Passou 8 anos em regiões umbralinas. Um espírito desta envergadura, porque nós podemos olhar hoje para André Luiz e aplaudi-lo na sua condição. Muitos ponderarão que ele é um espírito já iluminado. Entretanto, se aplaudimos hoje o diamante na sua condição, importante não desprezar quando ontem ele abraçava a condição indumentária do material sedimentado, né, o carvão. E aí ele abre nosso lar com aquela frase maravilhosa, né? Mensagem André Luiz. A primeira frase, suas primeiras palavras que ele decide para abrir o trabalho mediúnico com Chico, e também se introduz ao movimento espírita, é: a vida não cessa, a vida é fonte eterna, e a morte é o jogo escuro das ilusões. Um espírito consegue falar uma coisa dessas, que vai assim profundo no coração de cada um de nós, só conseguiu isso através do trabalho, curando a si mesmo. Capítulo 1 e capítulo 2 nos mostram a condição de André Luiz. E ele fez questão de narrar como é que ele chega no mundo espiritual. Cansado, com fome, com frio, as condições orgânicas não haviam se alterado, o câncer que ceifou-lhe a vida carnal estava ali ainda, né, lhe cutucando o corpo perispirítico.
A barba crescia, o cabelo ainda crescia, as roupas rasgadas. Tudo ali como se tivesse encarnado, mas pior. E ele comenta, né? Pouquíssimas vezes dormia, pouquíssimas vezes. Quando não conseguia dormir, que era a maioria dos casos, eram porque criaturas animalescas iam até ele lhe perturbar. Ou senão, a consciência ali galopante, lhe cutucando, lhe ferindo, lhe mostrando todos os erros e tropeços. Mas ele também pondera. E uma saudade imensurável de casa. Uma saudade de casa. Daqueles que tinham ficado. Era a esposa, os filhinhos. E é curioso ele falar saudade, porque enquanto encarnado, ele nunca pensou nos filhinhos. Muito menos na esposa. Que saudade é essa? Que quando encarnado, ele estava ali na vida boêmia, traindo a esposa em múltiplas oportunidades, menosprezando o contato com os filhos, ignorando a responsabilidade de pai. E agora desencarnado, vê ali todos os prazeres, todos os benefícios que uma posição de cultura e riqueza lhe haviam lhe dado, cair por terra, um apanágio de fantasias. Como um castelo de cartas, rui ao chão, com o menor contato do vento. Mas aí a gente sabe o que acontece, né? Ele faz aquela prece maravilhosa no capítulo 2. Surge-lhe Clarencio, retira ele do umbral e leva até nosso lar, a colônia espiritual. E aí ali no capítulo 6, o médico espiritual que está cuidando do seu caso e Clarencio vão visitá-lo. E aí Clarencio, né, de forma muito gentil, pergunta: e aí, meu amigo, como que você está? André Luiz acamado, um pouco mais são e muito mais descansado, responde. Mas a resposta dele não é estou bem. Estamos seguindo. Estou melhor, meu amigo, graças a Deus. Resposta dele é uma sumarização de todos os problemas que ele estava passando e que ele havia passado. Ele começa a falar das perseguições, da saudade de casa, dos problemas que enfrentou no umbral, da ardor ainda que lhe bate no corpo, das perseguições dos espíritos animalescos no umbral. E ele fala isso chorando, chorando. A tal ponto de dizer que não há homem, ele pensando, que sofra mais do que ele. E Clarencio, tranquilo, sereno, deixando ali André Luiz abafar. E André Luiz fala, chora, mostra-se ali na condição do homem mais sofrido do mundo. Até que Clarencio pergunta: já acabou, meu filho? Já acabei. E aí Clarencio faz a pergunta derradeira para André Luiz. Aquela pergunta que, se nós perguntássemos, a gente ia responder sim, com certeza. Clarencio pergunta: meu amigo, queres de fato obter a cura espiritual? Você quer de verdade curar-se? Entender que remédio é esse que cura todas as dores do espírito? E André Luiz, né? Quero sim. E aí Clarencio assume a condição do mentor e responde: meu filho, então aprenda primeiro a não falar excessivamente de si e da própria dor. Não fale de si e da própria dor excessivamente. E é importante esse excessivamente. Em excesso,
além do limite. Esse limite, cada consciência que se julgue. Não queremos aqui na nossa fala ir contra todos os processos, né, psicológicos, de atendimento, psicológicos, atendimento de psicanalistas, psicólogos, muito pelo contrário. É sobre falar excessivamente. E Clarencio fala. Prossegue para André Luiz. Lamentação indica doença da alma. Doença da alma. E é uma doença de tratamento laborioso, demorado, difícil. Quando a alma chega nesse ponto de apenas focar na sua própria dor e utilizar isso também para continuar sofrendo, e fica nesse ciclo vicioso de lamentação e processo repetitivo, é necessário muito, muito esforço para curar. E Clarencio traz as ponderações. A sua família que ficou não está desamparada. O mesmo Deus que cuida de você está velando por eles na terra. Está velando por eles na terra. Porque até então André Luiz achava que estavam ali. Como diz o jargão social, ao Deus dará, abandonados. Muito pelo contrário. Lembrando Emmanuel no livro Coragem, capítulo 25. Eis que Deus te abençoa no pão que te nutres, no remédio que refaz, na palavra amiga, na oração que reconforta. E tudo que Deus pede de volta é que você abençoe também. Estão ali sendo cuidados a todo instante. Mas agora Clarencio apresenta para André Luiz um outro roteiro de vida. Fala, meu amigo, aqui nessa colônia, nós olhamos para o trabalho mais laborioso como oportunidade bendita. Oportunidade bendita. Muitos de nós queremos desencarnar e descansar, achando que as coisas serão mais fáceis por lá, no mundo espiritual. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É preciso continuar trabalhando sempre, a todo instante. E sob esse novo roteiro de vida, André Luiz muda sua vida para sempre. Para sempre. Para sempre. Curando-se pelo serviço, pelo trabalho. Porque é o trabalho, a nossa condição sacrossanta, que nos afasta do próprio mal ao redor e o mal dentro de nós. Coloca a mente ocupada, para que a gente não dedique tanto tempo na lamentação de si mesmo, nos pensamentos obsessivos de nossa parte, da parte dos outros. As situações complicadas, entre aspas, cabeludas da vida. Tudo isso pode ser retrabalhado sobre o próprio trabalho. Com o próprio trabalho. E trabalho edificante. Que fortifica, que esclarece, que dignifica. Que é útil aos outros. Lembro de Chico Xavier também, quando ele fala sobre o trabalho, mas também fala sobre o descanso. E ele diz, olha, para mim, o espírito de férias, ele deveria ser apenas concebido, considerado por nós todos, apenas para refazimento do corpo, para que nós voltemos ao trabalho. Isso, bom. Sempre trabalho, sempre servindo, incessantemente. Cumprindo a nossa parte, né, nesse grande todo, como a gente comentou no início. Nosso segundo exemplo de alguém que soube refrigerar a própria alma através do trabalho. Nosso Emmanuel, capítulo 290,
do livro Deus Conosco. Padre Nóbrega. Porque nós vamos olhar para Emmanuel, e mais uma vez, que nem André Luiz, e colocá-lo na condição do espírito já muito evoluído, olhando a condição atual e menosprezando os dias do passado. Um passado que Emmanuel não esqueceu. Porque ele mesmo trouxe esse passado em muitas oportunidades. Especialmente nos romances. Públio Lentulus, bisneto e bisavô em 2000 anos. Nestório, 50 anos depois. Basílio em Ave Cristo. Damiano no Renúncio. E algumas, outras encarnações ali. Que ele vai psicografar em algumas outras mensagens. Nóbrega, o primeiro apóstolo do Brasil. Mas antes de Nóbrega, como a gente disse, 290 do Deus Conosco, da editora Vinha de Luz, Emmanuel fala da sua encarnação antes de Nóbrega. E mais uma vez, Nóbrega é considerado o primeiro apóstolo do Brasil. Humberto de Campos, no Boa Nova, diz: quando Nóbrega chega no Brasil, o sermão do monte do Cristo com as bem-aventuranças se repete. Se repete. Servidor incansável. Só que ele fala a sua encarnação antes de Nóbrega. O que ele estava fazendo? Ele diz: havia acabado de desencarnar no século XV, ali na península. Ele não fala qual península. Muito provavelmente a Península Ibérica, Espanha ou Portugal. Ele diz: onde nos devotáramos ao crê ou morre. Nos devotáramos ao crê ou morre. Emmanuel, como Padre Nóbrega, primeiro apóstolo do Brasil. Encarnação posterior, um agente da Inquisição. Crê ou morre. É estranho, não é? Porque ali, como na história, capítulo 7, primeira parte de 50 anos, ele morre martirizado. Rejeita qualquer chance de abdicar ou abjurar o nome do Cristo. Morre ali, martirizado. Horas antes, consolando o coração de Célia, com um discurso assim impecável, que faz as almas mais frias, gélidas, chorarem. Para 1500 anos depois, se devotar ao crê ou morre. Porque não é como morre, É como vive que importa. Ele prossegue. Tinha meu espírito cansado de querer e mandar sem o Cristo. As experiências com o poder e o dinheiro haviam deixado meu espírito em profunda exaustão. Profunda exaustão. Ele estava cansado, exausto. E é somente isso que ele lidava constantemente. O poder e o dinheiro. Ele tinha um espírito cansado. Infelizmente, mesmo no seio religioso, mesmo tendo visto Cristo, capítulo 5, primeira parte, 2000 anos, mesmo morrendo martirizado, e muitos outros contatos diretos e indiretos com Cristo, nesses 1500 anos de encarnações, ele havia esquecido ali, João capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana. Quem beber desta água não terá mais sede. Ele havia se esquecido dessa fonte preciosa. Fonte esta que está dentro de nós. E aí ele fala: 15 séculos haviam se passado. 15 séculos decorridos, sem que eu pudesse imolar-me por amor ao Cordeiro de Deus, como fizeram um dia
a esposa do coração em Roma. Capítulo 5 da segunda parte de 2000 anos. Lívia morrendo martirizada no grande circo em Roma. Passou 1500 anos, ele não conseguiu morrer por amor a Jesus. Como assim? E Nestor que morre martirizado? E qualquer outra encarnação que ele foi cristão? Ele diz, não. Nada disso adiantou. Não morri por amor a Jesus até hoje. Não morri. A gente estranha, né? Como assim? Ele não abdica, morre martirizado e diz que não adiantou, que não conseguiu morrer ainda. Quem responde para nós essa questão? Capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. É o próprio apóstolo Paulo. Ainda que eu tivesse nas profecias, falasse a língua dos anjos, sem amor, eu seria como o símbolo que soa, né? O metal que tine. Na época de Paulo, ali especialmente em Corinto, você tinha vários teatros. E na frente do teatro você tinha alguém batendo sino para chamar a atenção ao espetáculo. Quem não tem amor, mas faz alguma coisa, é como essa pessoa que só bate o sino para chamar a atenção para si. Mas dentro, tudo vazio. Ele prossegue. Especialmente ali no versículo 3. Ainda que eu desse meus bens para os pobres, todos os meus bens para os pobres, desse meu corpo em sacrifício, né? Ser consumido pelas chamas, se eu não tiver amor, de nada me adiantaria. Funciona, adianta para os outros. Alimenta os outros. Sacia em determinado nível a sede dos outros. Inspira os outros. Mas para si não adianta nada. Por isso quando a gente olha assim a morte de Nestor é tão significativo. Frases impecáveis. Morte que muitos de nós desejaríamos ter também. Mas não é como morre, é como vive que importa. É como vive que importa. E eu pude ver essa mensagem, Deus Conosco, a original. A letra de Emmanuel, psicografada por Chico. A assinatura da ata. Mas ele prossegue. Ele queria uma oportunidade para esquecer o fastígio de si mesmo. Ele estava fascinado por si. Naquela condição da criatura que se coloca como o próprio Deus. É necessário avançar. Mais uma vez. E ele diz, até que compreendi, né, a grandeza da terra que nos acolhe agora. E que Jesus, que o serviço a essas terras, especialmente ao Brasil, não me saísse mais do coração. E por isso aceitei de novo a sotaina, né, a batina de padre. E por Padre Nóbrega reencarnei. Padre Nóbrega. E ele diz, vi a terra realmente, imensa, gigante, e vi as dores dos índios. E ele buscou servir. Quando a gente lê biografias de Nóbrega, é como ler um Paulo Estevão à brasileira. Nas suas perspectivas, proporções, Nóbrega agora é Paulo de Tarso. E todos os gentios, né, são os silvícolas, os índios e demais sofredores que estavam ali no Brasil, naquele tempo. E ele vai servindo cada um deles. Não é à toa que os índios gostavam tanto de Nóbrega que lutaram ao lado dos portugueses contra a invasão dos franceses na determinada época. E ele serviu com o tempo que lhe foi dado.
Quando a gente fala de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é isso. Regeneração de almas, de criaturas. O mundo inteiro, a planeta Terra inteira, é o hospital do Cristo. Mas o Brasil é a UTI. É o pessoal em atendimento emergencial. Um dos primeiros regenerados do Brasil está aí. Nosso próprio Emmanuel. Cansado de querer e mandar sem o Cristo. É disso que a gente fala, sobre trabalho e cura. É nas suas próprias, no silêncio do próprio serviço, entregar a si mesmo a Jesus. É realmente na oficina laboriosa com o Cristo é que nós vamos seguindo e trabalhando e curando a nós mesmos. Não esquecendo ali a introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, interpretação dos textos sagrados. Emmanuel vai interpretar ali uma mensagem da Epístola de Simão Pedro. Se não me falha a memória, é a segunda Epístola a Simão Pedro. Mas enfim, é quando Simão Pedro comenta para nós. E lembramos disso. Nenhum texto das Escrituras tem uma determinada interpretação. Está ali, em aberto, né? Simão Pedro diz para nós. E Emmanuel vai colocar isso porque ele vai colocar versículos a versículos e trazer uma interpretação que muitos de nós não considera como usual. E Simão Pedro vai continuar falando para nós. Ou melhor, Emmanuel vai interpretar as palavras de Simão Pedro até que certo ponto ele vai colocar. Para o Cristo, para Jesus, não há divisória, não há cerca, não há muro. Ou diferença maior entre trabalhar com José na carpintaria ou pregar sobre Deus no templo. Não tem linha divisória. Todo mundo é o seu campo de serviço. É a gente que coloca. Não, aqui é o meu ambiente religioso. Aqui é o meu ambiente de pregação da vida. De Jesus, falar sobre Deus. Aqui é o meu ambiente de trabalho. Aqui é a minha casa. A gente cria essas divisões. Mas o que nós precisamos almejar com Cristo é uma vida una. Uma vida una. Todo instante palpitando sobre a sua luz divina. Recordando também Francisco de Assis. Pregue o Evangelho onde você for. Se necessário, utilize palavras. Isto é, em última instância, fala alguma coisa. Emmanuel também escreve. É por conta disso, de criar essas divisórias entre um espaço e outro. Ele diz, por mais louvá-lo nos cultos e nas igrejas, e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado, encarnação após encarnação, por nossa própria culpa. Culpa nossa. Ainda naquela mensagem de Deus conosco, Emmanuel fala o seguinte: em torno de nós há um povo que tem sede e fome do Salvador. A alteração de nomes não importa. O importante é o trabalho, é o serviço a cumprir. Todos nós somos panfleteiros do Cristo, pregando, cartazes ao redor para uma festa que não é nossa, que não nos pertence. Mas há um povo em torno de nós que tem sede e fome de Jesus. Capítulo 3 da segunda parte do Paulo Estevão, lutas e humilhações. Abigail para Paulo de Tarso. Abigail já desencarnada. Paulo de Tarso querendo desistir da tarefa. E a tarefa nem tinha começado. Daquela visão mediúnica. Abigail fala, olha, a família que a gente não pôde constituir na matéria. A família que a gente precisa realmente ter para nós são os filhos do Calvário. Ela diz, os filhos do Calvário estão aí,
espalhados, aguardando a herança do Salvador. A luz que está ali na cruz até hoje, o luzeiro máximo de fé viva para a vida humana na Terra, não cessou. Continua a iluminar a vida de todas as criaturas século após século. A herança da cruz é nossa também. Além das bênçãos, do consolo, heranças como roteiro de trabalho, perseverança, fé. Esses bens da cruz são nossos também. É importante servir, trabalhar. E como último exemplo, para encerrar a nossa prédica de hoje, falei de André Luiz, de Emmanuel, mas comecei falando sobre uma planta. Aqui no nosso exemplo foi uma mangueira. E quero encerrar com mais uma planta. No livro Astronautas do Além, Chico, por Espíritos Diversos, né? Ali da série Chico Xavier Pede Licença, enfim, com Herculano Pires, Chico vai psicografar um espírito, né? Eles vão comentar alguma reunião que eles estão tendo, algum livro ou alguma pergunta de Livro dos Espíritos, algum tema do Evangelho do Espiritismo, algum espírito vai psicografar, e aí Herculano vai comentar sobre a alcunha, né? Sobre um pseudônimo. E muitos espíritos estão presentes neste livro, é um livro que eu gosto muito, né? Batuíra, Bezerra de Menezes, Meimei, André Luiz, Emmanuel, enfim. E tem uma mensagem que é sobre uma planta. E é uma historieta mais ou menos assim. Havia um viajante muito cansado. Ele já tinha certa idade. E ele vai passando ali e estava num lugar muito deserto. Pouquíssimas plantas. E estava debaixo de um sol muito escaldante. Vamos pensar no sol do nosso Amazonas, né? A minha terra natal. Um sol muito forte. Ele ali cansado porque ele viajava constantemente de uma cidade a outra. Até que ele vê uma árvore, né? Enquanto se aproximava. E não havia muitos galhos ali. Não tinha muitas folhas também. Mas tinha o suficiente para ele conseguir se esconder do sol. E respirar um pouco. E ele, xingando a própria vida mentalmente, criticando o próprio Criador, ele se reconforta ali naquelas raízes retorcidas. E dá aquele respiro de descanso. E aí, como é uma historieta, a árvore começa a conversar com ele. O amigo está cansado. E ele se surpreende, mas ignora posteriormente. Não, estou cansado. Estou muito estressado. E se inicia um diálogo entre a árvore ali, já velha, enriquecida, ressequida, e o próprio viajante. Oh, meu amigo, fica assim não. A árvore começa a consolá-lo. Fica triste assim não. Você tem força ainda, consegue trabalhar. É importante ser feliz. E aí, vendo que o homem estava comprando muito a sua própria argumentação, ela fala de si mesma. Olha para mim, por exemplo. Quem me vê hoje assim velha, eu peço até desculpa. Mas eu também já fui muito jovem. Eu vim de uma sementinha. Cresci aqui nesse chão que você está vendo. Me desenvolvi. Cresci tanto, tanto. Até que eu pude sair da terra e ver o sol. E meu coração ali agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus. Em tanta gratidão eu queria continuar servindo. E Deus me deu a possibilidade de desenvolver e me engordar um pouquinho. Ter raízes mais fundas, um tronco mais rígido e grosso.
E aos poucos comecei a desenvolver os galhos. Vieram as folhas posteriormente. E eu ali com tanta gratidão a Deus por cuidar de mim. Porque eu era cheia de vida. Cheia de vida. Muitos insetos estavam assim, constantemente ao redor de mim. Os passarinhos vinham e entre casais faziam ninhos em mim, nos meus galhos. Minha copa era muito maior. Eu tinha muito mais ramos e folhas. E tantos outros viajantes como você, meu amigo, vinham aqui reconfortar-se na minha sombra, que também era muito maior. E eu ali, tão grato a Deus. E Deus, em resposta, me deu oportunidade de desenvolver frutos. E meus frutos ficavam assim, à mostra, à disposição para todo mundo pegar à vontade. E eu nunca reclamei, porque ficava feliz em servir, em trabalhar. É claro que posteriormente vieram os dias difíceis, complicados. Veio o tempo, os frutos não vieram mais, os passarinhos não pousaram mais aqui. A vida em si se afastou um pouquinho de mim. Alguns galhos caíram, algumas folhas não voltaram. As flores que eu tinha também não retornaram. Mas não pense que eu estou triste por conta disso, não. Muito pelo contrário. Ainda aqui eu continuo servindo. Grata por servir. Porque de quando em quando vem um viajante como você, meu amigo. Cansado. Se reconfortar um pouco ainda nas minhas raízes. E isso tudo me faz muito feliz. Por servir a Deus. Tudo que eu peço a Deus. Tudo que eu peço. É que venha um dia aqui um lenhador. Me retire daqui. E eu darei a minha madeira de bom grado. Para sustentar um lar, ou então alimentar as labaredas de uma lareira, esquentando o ambiente. É só isso que eu quero. Continuar servindo. E esse diálogo revigorou a alma do velho viajante, cansado, quase que de supetão. Ele se levanta e faz um tratado com a árvore. Não, eu vou ser como você. Eu vou bendizer a Deus a todo instante, a todo momento. E ele vai ali feliz da vida, criando muitos planos de serviço com Deus. Este homem, ele tinha um mal de André Luiz, a lamentação profunda e excessiva. Ele não enxergava, né, os sofredores ao seu redor, como o próprio Emmanuel tinha dificuldade. As experiências com o poder e o dinheiro haviam deixado meu espírito em profunda exaustão. Mandar e querer sem o Cristo. Mas é só o trabalho que pode constituir a nossa fonte de liberdade e refrigeração das forças. Assim como a regeneração de nós mesmos. Para encerrar mesmo a minha prédica, eu não ia comentar, mas a consciência me pede, né? No livro Nosso Lar, no livro Agenda Cristã, ou até mesmo no livro Nosso Lar, a gente tem André Luiz no começo da sua trajetória de retorno ao mundo espiritual, com suas dificuldades, com seus problemas. Mas é somente através do esforço pessoal, da entrega de si mesmo, que ele pode refazer a sua própria condição de espírito sofredor e ser um servidor do Cristo, a tal ponto de ter um trabalho tão farto nas mensagens junto com Chico Xavier. No capítulo 39 do livro Agenda Cristã, a gente tem o André Luiz regenerado. O André Luiz que pelo trabalho, serviço, a entrega, curou-se a si mesmo. E o título é muito sugestivo, porque, né, o tema do evento é Tempo de Cura com Chico Xavier.
E é imprescindível também não esquecer o tempo de cura com Jesus. E o título deste capítulo, e é meu texto favorito de André Luiz, de todos que li até hoje, nesses pouquíssimos anos de doutrina espírita que tenho, o título é Com Jesus. E ele comenta: com Jesus, a renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará a sua vida. A prova dilatará seus poderes. O trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para a sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará suas esperanças. O mal convocará o teu espírito à prática do bem. O ódio desafiar-lhe-á o coração os testemunhos do amor. E a terra, com suas renovações e contrastes incessantes, representará a bendita escola de aprimoramento individual, cujas lições purificadoras deixará você para sempre o egoísmo esmagado. André Luiz. O trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. E é pelo trabalho constante com Jesus, recordando desses luzeiros que vieram antes de nós, que nós obtemos nossa própria cura. Essa tão almejada cura espiritual. Muita paz aos amigos, muita luz. Deus conosco.